Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Sérgio Magalhães e eu tô aqui com o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Fala, Serginho, beleza? Fala, pessoal, tudo bem? Tudo certo? E aí, Betão, batendo firme o coração, porque a gente sabe que já com essa idade o coração... Parada, né? Dá umas paradas, dá umas erradas na batida, mas tá indo bem. E o nosso coloradíssimo, que diretamente do Colorado, Wagner Espadoto, nosso arigó, fala, Wagnão. Chega a me dar bradicardia nesse momento em que eu estou na ilustre presença. Tá aqui. emocionado? Nossa, demais, chorando, lágrimas que caem, não param. Mas enfim, vamos lá, né? Isso aqui é uma história antiga, depois eu conto pra vocês, mas é uma paixão extremamente antiga, com todo respeito. Muito bem, e hoje a gente vai desacelerar, mas só na teoria, né? A gente vai entender por que os treinos em zona Z2 têm ganhado tanta força na discussão sobre performance e principalmente saúde cardiovascular. E para isso a gente tem uma convidada ilustre aqui, uma mestre na parte da saúde cardiovascular. Muito bem-vinda, doutora Luciana Janot. Uma salva de palmas. Wagner, você que está emocionado, você quer... Emocionado, lágrimas, olhos mareados nesse momento. Vou contar uma pequena história para vocês. Estou eu indo fazer passeando pelo Incor, né? Que é um lugar bacana lá para os anos de 1988. Passeando pelo Incor. Em vez de ir pro shopping, você foi pro Incor. Eu era um no cara cinema. diferenciado desde sempre. Esse é um ponto importante. E aí, quem eu me deparo nos corredores para tratar do meu coraçãozinho magoado? Coração peludo. Ou seja, desde 98, mais ou menos, Caraca. Ela cuida do meu coração. Olha que emoção. Que emoção. E já viu coisa aqui dentro, não? Opa! Eu lembro que tinha uma história. Qual a história que é aquela do meu coração? Que vocês pegaram um retrato porque tinha hipertrofia e foi para um livro. Eu não sei se foi para sua tese, para onde foi. Você lembra que tinha. A gente fez um raio-x uma vez. E era gigante de hipertrofia ventricular. E você falou, nossa, não sei o que lá. Vocês usaram a foto para alguma coisa. Você lembra disso? Não, eu uso até hoje a foto do seu eletrocardiograma. Vê se pode. Coisa e não tô recebendo nada por isso. É brincadeira. Mas ainda bem que é a foto do coração. Se fosse a foto dele, você ia perder paciente. Com essa lata aí. Bom, e lá, o que nós vamos falar hoje? Qual que é o nosso tema? Você já falou o tema? O que nós vamos falar hoje? Que eu não sei o que nós vamos falar com ela. Nem ela estava sabendo. Não, mas essa que é a graça. A graça é chegar aqui na surpresa. Tem que ser um negócio para não vir preparado. Quem sabe faz ao vivo, é isso? Quem sabe faz ao vivo. Nós vamos falar hoje aqui dos treinos em Z2, que estão na moda. Todo mundo fazendo treinos em Z2. Mas a doutora Luciana já esteve aqui com a gente. Na primeira fase do Café com Tri, a gente gravou um episódio sobre o coração do atleta, né? Saúde do atleta, saúde do coração do atleta. Foi bem legal. Vale a pena assistir. Acho que tava a doutora Luciana, tava o Duda Klinubin, que é um ex-atleta profissional. Nossa, nem lembrava. Teve um problema cardíaco, operou e tal, voltou a treinar. Verdade. Então foi um episódio bem legal. E quando vem também. 2 vezes, Betão, como é que... Já recebe boleto na segunda-feira. Boleto direto. Boleto já vem, entra no rateio. Contribuinte. Boleto no rateio. Com recorrência. Com recorrência. Não, recorrência imediata, né? Vamos fazer. Eu acho que é importante agora, nesse primeiro momento, talvez, e aí até uma conversa que a gente estava tendo, era definir mais ou menos o que a gente está falando sobre Zona 2. Se a gente pegar alguns artigos, né, a gente vai... ter ali zona 1 abaixo de limiar, zona 2 entre limiares e zona 3 acima do segundo limiar, que seria treinos fortes. Para o nosso zona 2 aqui, só para contextualizar, nós estamos falando assim, sei lá, de 5, 7 zonas, onde a zona 2 está ali correspondendo muito próximo ao L1. Tudo bem? Então vamos nessa, vamos já começar aqui em termos fisiológicos, frequência cardíaca, valor de lactato, como que é essa tal de zona 2 aí? Me explica aí, vamos lá. Então, primeiro, obrigada aí pelo convite, muito bom participar aqui com vocês. Quando a gente fala dessa zona 2, considerando o primeiro limiar, a gente está considerando realmente que a gente está falando de um treino de uma intensidade onde eu começo a ter essa troca metabólica, né? Eu estou saindo de uma fase totalmente estável e começo a quebrar essa fase estável, mas o meu organismo tem como me ajudar. Mas é uma fase ainda muito tranquila. A gente treina paciente pós-infarto, paciente com doença, a gente treina entre limiares, Wagner. Legal. Agora, o que eu quero com esse paciente ou com esse atleta é que vai definir
qual o treino que eu vou jogar na zona 2, que eu vou jogar um pouco mais acima. Isso serve também para paciente. Eu quero deixar claro isso, que também a gente faz isso. A gente levou muito para reabilitação o que a gente usava e tinha de conceito no esporte. Por isso que hoje se fala tanto em treino intervalado, também na reabilitação. E aí eu sempre explico, falo, gente, mas então a gente está levando a periodização do treino para a reabilitação também e para o paciente que tem doença. Eu geralmente mostro para os alunos e falo para quem passa com a gente, se a gente vai treinar em Z2, eu quero economia, né? Eu quero melhorar essa parte mitocondrial oxidativa. Não adianta eu imediatamente, já que ela é uma troca metabólica, é o momento que eu troco o metabolismo, não adianta eu rapidamente já entrar nessa zona. Rapidamente já aumentar o meu lactato e precisar do meu organismo para me ajudar. Eu preciso empurrar isso para frente. Então, isso quem faz endurance precisa ter. Senão, não vai conseguir sustentar. Por isso, a gente precisa treinar nessa zona 2. Betão, você que treina há pelo menos uns 80 anos aí, né? Assim, começou quando na época tinha... que nem existia Z2, na verdade. Não existia nem zona, não existia nem não existia nem o frequencímetro, não existia né, zona, né? Agora me fala uma coisa, você treina muito em Z2, Betão? Como que é a tua carreira hoje em dia? Porque você tá meio derrubado, né? A gente não treinava, né, Wagner? Não. A gente treinava, como a gente já falou em outros episódios, quando a gente começou a treinar triatlo, era o sobrevivente, como é que fala? Sobreviviam os mais fortes. Resta um. Era resta um. Resta um. Porrada todo dia, até quem aguentar, onde você aguentar. Quando você tava muito morto, você descansava um dia, mas era só porrada. Né? Eu comecei a fazer muito os treinos mais leves, né? Realmente leves, porque leve é leve mesmo, assim, quando eu falo, não é levezinho aquela percepção de esforço, não, eu tô, 5 por quilômetro, não é leve, é o que a gente tá falando. E eu acho que abaixo mesmo de L1, que é ali 130 batimentos no máximo, assim, 135. Que é o que a gente chama ali da zona 0 hoje em dia, né? Que não é nem... até pra baixo já, né? Que eu não acho, assim, o que eu acho que a gente, quando a gente fala desse tipo de treino, não é nem pelo ritmo, é pela frequência cardíaca, né? Porque às vezes, se você tiver que estar na subida, tem que andar, porque para não subir a frequência cardíaca. Mas hoje a gente faz muito, né, esse tipo de treino. Eu acho que ele aumentou muito, né, é um treino que ajuda muito a gente a ter essa resistência e realmente, por incrível que pareça, né, que a gente sempre duvida disso, né, não, mas treinando leve eu vou conseguir treinar mais forte? Vai conseguir. Eu até fiz outro dia um comparativo de 6 meses atrás, que eu fiz o mesmo treino, 1h20, correndo ali abaixo de L1 e com um ritmo mais rápido. Uma vez eu fiz 5h30 e pouco, no outro dia 5h20 com 15 batimentos a menos, 6 meses depois. Então isso é uma economia absurda do corpo, né, se a gente for pensar. E que vai se colocar também quando você tiver um ritmo mais forte. Né? Então, mas eu acho difícil colocar isso na cabeça do atleta. Eu acho muito difícil colocar. E não é só do atleta, eu confesso, eu mesma, quando estou treinando, é uma mecânica difícil até você encaixar e aprender esse ritmo. Então, na verdade, eu acho que quando a gente fala do atleta, a dificuldade maior é não só conscientizá-lo, porque ele realmente muitas vezes acha que, nossa, assim eu não vou ganhar performance, e ele está errado, porque na verdade a gente está pensando na fisiologia e o que acontece, por que a gente tem que treinar ali, quando a gente fala isso para ele. Mas eu acho que o mais difícil é a mecânica, porque aí a pessoa fala, mas aí eu tenho que andar. Aí eu falo, então, talvez você não esteja preparado para correr, então você vai ter que sim andar. E aí eu acho que é a dificuldade, né, Wagner? Eu acho que existe um ponto muito importante que a gente sempre discutiu. Treinar leve não é sexy. Não é sexy, não é sexy, a gente sempre é postável, não é algo que, nossa, olha aqui que vai dar likes. Mas muitas vezes, hoje em dia, que nós sabemos, né, em referente a que tipo de adaptação que se procura com esse tipo de treino e como repercute isso na performance quando esse atleta está mais rápido, é algo fantástico. E para a saúde também, né, doutora? Não, para a saúde é fundamental. Então, para a gente, por exemplo, eu que trabalho nas duas áreas, né, na área de esporte e na área de reabilitação, isso para mim é fundamental. Eu preciso dessa pessoa tendo um primeiro limiar desviado para frente, porque eu preciso que ela seja mais oxidativa, que ela tenha mais oxigênio, ela consiga esse metabolismo ser mais aproveitado desse ponto de vista. Se ela for muito acidótico, isso é o que acontece, eu vou jogar de novo para a doença, em uma pessoa que tem déficit do coração, uma insuficiência cardíaca. Ela
trabalha em acidose, ela entra rápido nessa acidose. Então, isso não é econômico, isso não é o que a gente deseja para a saúde cardiovascular. O ideal é que a gente empurre isso para frente. Você sabe que a gente estava falando da questão da mecânica, do ritmo, das pessoas, né, que você falou, Wagner, que não é sexy, né, ou devagar, não sei qual seria. Voltando ao assunto, né, eu tenho feito muito prova de montanha, né, e aí lá não tem jeito. A maioria dos momentos você tem subida, você vai ter que caminhar, você vai ter que marchar, e a gente não controla o tempo inteiro a velocidade, o pace, né? Você vai muito pelo batimento, coração, e muitas vezes você faz pequenas pausas ou quebras de ritmo para poder voltar ao teu coração, né? Para aquele limiar. Então, eu acho que isso ajudou bastante a entender um pouco essa... E eu sinto que pós essas provas, né, que são provas de esforço que acabam sendo grandes, eu volto muito mais bem condicionado, obviamente, depois de todo o descanso, tudo, para correr no plano, ou mesmo para correr que seja num lugar, e aí você começa a refletir, você está vendo, poxa, óbvio, fiz força, mas corri muito mais devagar, não teve aquele sprint, e o condicionamento veio, né, também de uma forma. Eu queria até, aproveitando, já perguntar um pouco, se a gente falasse aqui, eu vou não sair do tema, mas ainda dentro do tema, se a gente falasse da corrida pura, né, a gente está falando de estímulos forte e fraco, corridas de rua, que são corridas de 5 km, 10, 21, onde você tem intensidades diferentes, tem pessoas que fazem crescente, decrescente, por aí vai. E a gente tem isso que eu estou falando, que são as corridas de trail de montanha, que você tem variações o tempo inteiro. Qual é a grande diferença, doutor, assim, nessa oscilação ou na demanda do nosso coração nesse tipo de prova? Assim, um corredor de rua e um corredor de montanha, né? O que muda isso, né, na sua opinião? E se pudesse... faz sentido esse treino também, como a gente está falando do Z2 no asfalto, vamos dizer assim, a gente trazer esse Z2 também para o trail, para a montanha, onde você tem subidas e descidas? Como que funciona isso? É mais difícil, né? É mais desafiador, porque você vai ter os desafios dos obstáculos. É que nem o mountain bike para uma estrada, né? Uhum. Porque eu tenho muitas oscilações que são dependentes da trilha que eu tô. Você está trabalhando de uma forma mais intervalada, mas é possível. Como é que é possível? Porque você vai ditar o ritmo que você vai fazer essas oscilações. Geralmente, quando a gente faz um intervalado em pessoas que não podem fazer... Em Z5, por exemplo, a gente faz um intervalado adaptado, que é entre Z2 e Z4, que são entre os limiares ventilatórios, que é um moderado, e é bom a gente falar isso, né, Wagner? O Z2, eu já estou indo para um treino moderado, mas é um moderado leve, abaixo dele, que é o que é muito leve. Então, acho que o que acontece na montanha, que você vai ter que fazer, daria... É mais desafiador, porque vai ter uma oscilação natural. Se eu estou subindo, o meu coração vai responder. Talvez você tenha que fazer o que você falou. Eu vou ter que andar para respeitar. Então, não existe uma matemática para... como é que eu vou treinar para esse? Qual é o objetivo do seu treino? O que você quer com o seu treino? O que eu quero tirar daquele treino? Com esse objetivo, eu traço... Aí eu não, né? Até vocês, né? Mais o planejamento do que você vai oferecer para esse atleta. Tem uma coisa que mesmo você não indo rápido, a sensação fisiológica é alta, a percepção fisiológica é alta, porque a demanda que você está fazendo mecânica, muscular, ela é alta. Então, a resposta, mesmo caminhando, muitas vezes, dependendo da inclinação, pedra, percurso, é alta. A frequência vai explodir. Mais uma vez a gente volta naquele cenário. Eu tenho que treinar para preparar o meu organismo, para ter mitocôndria suficiente, para dar conta desta demanda maior quando eu estiver lá no meio. E isso vai ser, eu posso fazer no asfalto bonitinho, que eu vou treinar praticamente o meu metabolismo, mas eu também posso treinar de forma específica para esta demanda competitiva que você vai ter, dependendo da montanha, inclinação, percurso, single track, enfim. Todas essas coisas, né? Mas é possível. Total. Né? Total. Ô, doutor, aí, assim, por que de repente o Z2 virou essa febre? A coqueluche, a coqueluche. Porque já existe há algum tempo, ou, sei lá, ou sempre foi usado mais de forma empírica, né? Como que
Por que de repente mudou? Olha, mudou, na minha não, né? cabeça sempre deveria ter existido. Porque, de novo, eu que trabalho nas duas áreas e penso na fisiologia, não tem como sempre ser toda hora intenso. Isso não é produtivo, você desgasta o seu... Você tem mais desgaste, a chance de você começar a fazer overreaching não funcional, entrar em lesão, né? Então, assim, eu acho que... não tem como eu pensar numa periodização sem fazer alternâncias dessas zonas. Então, isso é fisiologia pura. Então, para mim, isso deveria sempre existir. O que eu pego habitualmente no consultório é que, muitas vezes, parece até que quando você pensa, você fala, não é possível que a pessoa consiga, mas o atleta consegue fazer a prova inteira lá em cima, o tempo todo, e toda hora está treinando lá em cima. E quando você fala para ele... Você só está se desgastando. Isso não vai te trazer performance pura. Eu tenho vários casos em que a gente teve, por algum caso, né, algum evento cardiológico, a gente teve que falar, você pode fazer maratona, mas vai ter que agora, por frequência, seguindo tudo direitinho. Eu não tenho eu tenho vários que falam para mim, nossa, doutora, hoje eu treino menos e eu ganhei mais performance. Mas eu não tenho um caso. Mas aí... Você imagina o quanto que a gente luta... Porque existe uma coisa na fisiologia que a gente estava até discutindo ontem aqui, que é... Primeiro, existem premissas básicas, só que nós, muitas vezes técnicos, que é o que montamos esses treinos e disseminamos, nós não sabemos muitas vezes o que estamos fazendo. E aí, a ponta final que é lá, chega e fala, baixa. Quando o atleta melhora, ou quando o atleta, num técnico que fala, vamos treinar mais leve, consegue imprimir essa filosofia de distribuição de zona, sei lá, e o atleta responde, e ele fala, poxa, fui bem. Porque não é incomum eu também, atletas brigarem comigo, porque querem mais treino e mais intensidade. Aí você fala, não, você tá pronta, você vai competir bem, você vai ganhar. E o atleta ganha. Só que ele só consegue ter essa confiança em você depois do evento. Até o evento é um processo doído pro técnico, porque a gente tá toda hora, preciso treinar mais. Olha, não tô... Aí passa uma semana, tô muito cansado, mas você já não queria treinar mais agora. Então, assim, é muito difícil, Beto, a gente realmente falar, treina leve. Mas eu acho que a consciência também, né, Beto, do treinamento militar, no pain, no gain. Então, durante muitos anos, a gente viveu nisso. Então, você explicar que, olha, você não precisa estar no sofrimento para você ganhar performance, é difícil, né? E, de novo, é um treino chato. Vamos, isso a gente precisa... Né? Eu gostava, então, na verdade. Mas eu acho que tem uma coisa que assim, tanto. Eu acho que você tem que ter, eu encaro esses treinos de uma forma assim, muito tranquila, porque é um treino que eu vou para ouvir, eu vou ouvindo uma música, vou tranquilo, já é um treino que eu saio já, que é meio que para relaxar, entendeu? Você sabe que é um treino que você não vai sofrer. Aí eu até tem uma frase do Dan Plus que a gente falou ontem que eu gosto bastante, falou, no treino leve você não pode sofrer um segundo. É pra sair leve, é pra voltar só suado pra casa. Mas não vem aquela dorzinha que eu queria sentir, né? Do treino, que nem o treino de força. Se eu não sentia dorzinha, exato. não é Parece que você não Mas treinei, eu acho que, por outro lado, tem uma coisa que tem ajudado muito, que são os atletas profissionais postando esse tipo de treino também. E isso ajuda muito. Né? A gente vê aí, poxa, quem segue o Blumenfeld, o Iden, o pessoal no Casper Stones, lá no Strava, você vê que eles fazem treinos, às vezes, de 3 horas a 5h40. Que pra eles é praticamente uma caminhada, porque esses caras correm os 42 a 3h20, né? Então pra mim é uma surpresa vocês dizerem quando isso começou. Pra mim, isso sempre deveria ter existido, né? Mas eu vejo realmente que há uma dificuldade na aceitação. Existia, né? Hoje eu acho que agora virou até uma moda ou vocês ainda Não, sentem? a dificuldade ainda existe. O que acontece é que nós falamos mais abertamente. E tá se expondo mais essa questão de como treinar, né? Temos que treinar assim, assim, assado, ou deveríamos treinar assim, assim, assado. Mas ainda existe uma resistência muito grande. Né? E mesmo pessoas que não são nem atletas, viu? Que estão começando, maioria, quando você explica, a pessoa fala, nossa, mas isso aí eu não vou... doutora, eu vou... Sabe? Eles não entendem que com isso eles estão ganhando. Mas aí acho que entra também uma questão que a gente já falou muito de autoconhecimento e de percepção, né, do próprio corpo, né? A gente vê... Hoje em dia, eu não sei se tinha na época que eu comecei, talvez tivesse menos, tem muita gente começando a treinar, e hoje com ChatGPT, né, com
Enfim, o que tem, muitas vezes ela não vai pegar uma assessoria, né? Um técnico ou auxílio lá, ela cola no amigo e faz um treino ali na internet e pode ser que dê certo, pode ser que não dê e sai fazendo. Então, pode ser que acabe, não faz um teste, né? A gente, bom, não vou ser eu aqui para falar, o Wagner que é especialista, né? Os famosos testes de 3K, 5K, enfim, tantos outros que tinham para você descobrir a sua faixa de limiar, enfim, a tua condição, e a pessoa sai correndo. Aí ela vai fazer um treino lá que a planilha deu, o longo dela provavelmente está acima do que ela deveria. O regenerativo já não é mais regenerativo, né? Como o próprio nome diz, já não está regenerando, ele deve estar mais machucando do que regenerando, e aí em algum momento isso não vai dar bom, né? Então, e a gente tem, entrando um pouco nesse assunto, a gente tem visto, né? A gente estava até discutindo, subindo aqui, no elevador, sobre, e ontem a gente falou isso, o Betão falou, será que sempre aconteceu, mas se falou pouco? Mas a gente tem visto aí as pessoas infartando e morrendo do coração no meio de prova a rodo, em prova de trilha, em prova de 5 quilômetros, em prova de 21, são pessoas de 25 anos, são pessoas de 35, de toda a idade, assim. O que está acontecendo, né? Aí eu acho que eu sempre gosto de, assim, vamos com calma para a gente não botar medo na execução do exercício. Porque o nosso problema é sedentarismo, não é exercício. Mas, no nível que vocês trabalham com os triatletas e o nível de provas como que você citou, a gente não pode esquecer que o exercício é um estressor. Ele é um estressor fisiológico, mas ele é estressor. Então, ele aumenta a pressão, ele aumenta a frequência, ele aumenta débito. Você está estressando o sistema. Se eu tenho uma doença de base que eu desconheço, sim, é ali que tem chance de acontecer. E não só ali, eu sempre falo, cuidado com a recuperação. Na recuperação pode acontecer também. Então, eu acho que pessoas que se propõem a participar de provas como essas, que cada vez estão ficando mais desafiadoras, precisam de uma avaliação. Isso a gente não tem dúvida, todo mundo defende que uma avaliação precisa ser feita. Eu não diria para você que aumentou o nível. A gente não tem dados no Brasil, mas os dados internacionais não mostram aumento da incidência de morte súbita. Talvez a gente esteja com mais gente participando, menos preparada, e talvez esteja sendo mais divulgado quando acontece um evento. Aumentou a estatística. E outra, aumentou o número de pessoas participando, né? Talvez percentualmente, às vezes até diminuiu, a gente não está sabendo, né? Não, sim, teve um trabalho recente que comparou maratona com meia maratona, e eles não teve, pelo contrário, teve uma queda até dessa relação e teve uma melhora até nos desfechos. Isso dados internacionais, não nossos aqui, né? Então, acho que a gente não precisa ficar com medo, porque eu estou um pouco preocupada, porque aí também todo mundo quer fazer tudo, né? E se a gente pensar populacionalmente, a gente vai quebrar o sistema. Não funciona assim, né? Então, uma avaliação começando, conversando, dando atenção ao seu corpo, porque tem isso, né? Eu sempre explico para o atleta. Sabe aquele 10 que você faz fácil e que começou a ficar difícil? Mas não é difícil porque você estava num dia ruim. Você fez hoje, nossa, diminuiu, não está legal. De novo, tontura, mal-estar. Ouve o seu corpo. Quando você ouve o corpo, a chance de funcionar é muito grande. Quais as adaptações centrais que acontecem com esse tipo de estímulo, nesses E2 que a gente está falando, que fazem sentido para o endurance e para o treinamento? Centrais do ponto de vista cardio... Volume sistólico... Não, na verdade... Na verdade, o Wagner, as adaptações cardiovasculares que acontecem com o treinamento, estou falando da central, elas têm relação com volume e intensidade, mas é um misto, não dá para ser só volume e só intensidade. Quanto mais eu tenho volume e intensidade nessa jogada, e aí são os endurances, mais eu adapto. Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, que a maior parte dos atletas, essa adaptação é dentro da normalidade. As pessoas que fazem muitas adaptações, as adaptações extremas, é uma minoria. E são pessoas que a gente sempre tem que estar de olho se eu não entro dentro de uma zona cinzenta. Você sabe que hoje se discute muito sobre o excesso do treinamento ocasionando uma cardiomiopatia.
Está sendo discutido muito na literatura de o excesso mimetizar uma doença que a gente tem na cardiologia, que eu não vou ficar detalhando aqui porque é muito específico. Eu sempre desacreditei disso, mas eu sempre defendi que o treino errado é que causava isso. O treino em excesso demais. E o que eu pego na prática é isso. Quando entra em zona cinza, essas adaptações muito grandes, habitualmente eu acho uma pessoa que foge do que ela deveria estar fazendo, sabe? Ela não descansa, ela treina excessivamente, e aí pode ser volume e intensidade, pode até ser baixo, sabe? Pode até carga ser alta. Mas uma carga de volume que é, assim, surreal. Então, as adaptações, elas existem quando eu faço treino, tanto Z2, Z3, elas existem. É um mix de volume e intensidade que dá isso. Acontece mais nos atletas de endurance, mas a maior parte dentro da normalidade. Isso é importante a gente deixar bem claro. Em relação à parte mitocondrial, esse Z2 é fantástico, que é onde a gente ganha economia. É onde eu me torno mais oxidativo, nessa fibra mais oxidativa, né? E que eu empurro esse lactato para frente, né? Essa zona que eu troco ali eu estou bem estável, aqui a gente está estável. Eu começo a fazer exercício, eu começo a exigir do meu corpo um aumento de ventilação, um aumento de débito. Vai ter uma hora que isso vai desadaptar, mas o meu corpo ainda consegue me dar esse auxílio. E é isso, a mitocôndria, nossa grande máquina fornecedora de energia. E aí o Z2 faz toda engraçado a como diferença, a mitocôndria, a biogênese mitocondrial passou a ser um nome falado até no boteco, né? É um nome Betão? bonito, né? Mitocôndria. Não, e é bonito quando você fala assim, nossa, você precisa treinar leve para fazer biogênese mitocondrial. Não, posso falar? Você conquista. Fica mais fácil. Não, você conquista. A pessoa que tá do outro lado já nem fala mais nada. Fala, não, esse cara é foda, esse cara sabe, esse cara entende. É isso. Não, e tem um caso legal, você tava falando de adaptações. A gente teve 2021 o caso do Tim O'Donnell, né? O que aconteceu com o Tim Ele teve um infarto durante a prova. O Tim O'Donnell. Né? Ele tava pedalando e ele começou a sentir uma dor no braço esquerdo, né? E tava acabando os 100 quilômetros, os 80, e ele correu 18 depois. Né? Ele Miami, correu 18, Ele começou, depois nos 18, ele começou a sentir a mandíbula travar. Que medo, né? Ele devia ter parado Não, ali, né? louco, né? Foi pro hospital e aí ele tinha um infarto que, assim, na idade dele, 90% das pessoas, que é o tal do Widowmaker, né? Que eles falam, né? E ele sobreviveu, e muito foi dito que ele sobreviveu muito pelas adaptações de circulação periférica que o esporte acabou criando para ele, né? Periférica, e hoje a gente não entende a circulação coronariana só como as grandes artérias. A gente tem uma rede de microcirculação que muito provavelmente no atleta é fantástico. E o atleta tem uma capacidade, não só o atleta, quem é uma pessoa treinada de uma forma aeróbica e muitas vezes até nesse Z2, tem uma capacidade vasodilatadora dessa artéria maior. Então, com certeza isso deve ter ajudado a ele, essa rede toda que ele tinha de microcirculação também, porque... E aí é o que eu digo, né? Ele sentiu, mas continuou. Ele persistiu. Aí se põe em risco. E é o que acontece muitas vezes. Eu explico, eu falo, olha... Dê atenção aos detalhes, porque o atleta ele está acostumado a sentir dor, o atleta está acostumado a sentir cansaço. Então, tem que ser detalhe. Depois ele falou, não, eu tinha mudado a posição da frente, né? E aí eu achava que aquele incômodo no braço era porque estava ruim a posição ali, começou a dar uma posição meio estranha no braço, aí quando começou a subir para cá, eu falei, não, é que aí começou a dar cãibra, ele falou, travou a mandíbula, né? Então foi assim, escapou por muito pouco mesmo. É difícil mesmo você perceber, porque você tá ali num tempo, e pode mesmo te dar dor muscular. Então, você fazer essa dissociação, mas com certeza que essa irradiação e como ele sentiu deve ter sido diferente de só uma dor muscular. Né? Mas você que é um atleta de altíssimo nível. Tá acostumado a sentir dor, Você sabe que ele é meu vizinho, né? Você falou. Chique você. É o cara Não, fino. ele, né? Porque eu que sou vizinho dele. E doutor, muito se fala, né? Já se falou sobre o famoso coração do atleta, né? Tem como a gente identificar quando passa do ponto, né? Quais são, tem alguns índices, algumas coisas nesse sentido. E assim, as pessoas, não sei se todo mundo sabe o que seria, né?
O coração do atleta. Então, é essa adaptação que a gente falou, cardiovascular. Hoje a gente sabe que não é só da estrutura, mas também essa rede, a parte elétrica, né? Então, a bradicardia, tudo faz parte da síndrome do coração do atleta, né? Então, o coração é um músculo. Né? Se eu treino, dependendo do que eu estou fazendo com esse treinamento, se ele é de força, se ele é mais de endurance, eu tenho uma sobrecarga nesse coração. Então, ele adapta. Quando a gente fala de coração de atleta, é um coração que habitualmente cresce em volume e aumenta em espessura. Dependendo do que eu faço, ou ele aumenta mais de espessura, ou ele aumenta mais de dilatação. Habitualmente, do atleta, é todo homogêneo. Podem aumentar as 4 câmaras, geralmente são mais as dos 2 ventrículos que a gente tem, mas habitualmente você vai ver um coração homogêneo sendo aumentado e que tem exatamente essa homogeneidade também em relação à dilatação e à espessura. E foi o que eu falei anteriormente. Todo mundo fala de coração de atleta como se fosse ok você ter possibilidade de ter mega câmera em todo mundo, crescer sem nenhum tipo de limite. Não é. A maior parte dos atletas crescem dentro de um limite que é da normalidade que a gente conhece para uma pessoa normal. É uma porcentagem menor, 14%, que vai ter acima do que a gente chama... É que aqui, se eu ficar falando de número, fica muito ruim para vocês. Mas a gente tem cortes por ecocardiograma, menos por ressonância, mas por ecocardiograma na literatura, a gente já tem cortes de normalidade. E quando eu desconfio, é quando está aumentando demais e tem história envolvida. Aí a gente chama de zona cinza. É aquele momento em que eu tenho que decidir se aquilo ali é só fisiologia, só fisiológico, ou se tem doença por trás. Esse é o maior desafio para a gente no consultório. Entendi. História envolvida, a gente fala algum histórico daquela pessoa ou até alguma questão genética familiar mesmo? Tudo isso. Por exemplo, hipertensão. Não é porque eu sou atleta que eu não posso ser hipertenso ou ter uma hiperreatividade de pressão. E outra, histórico passado. Porque eu não posso ver só a fotografia do atleta. Eu tenho que ver todo esse histórico. Quantos atletas vocês têm que começaram a ser atletas porque eles já foram ex-obesos, fumaram porque eles fumaram, porque eles eram hipertensos. Então, esse histórico pra gente, a gente tem que montar esse quebra-cabeça para eu entender. Não, esse aí vai porque é só fisiológico. Esse aqui tá me mostrando que tem algo a mais e entrou dentro de zona cinza. Aí a gente é com a clínica. Por isso que não é só exame, precisa ter a conversa. Como que eu detecto a zona 2 nesses atletas? Quais são os testes que você recomenda ou que você entende que funcionaria para detectar esses limiares? Qual a diferença entre, que nós já discutimos, laboratório e campo, e como que a gente consegue achar aí um meio termo para poder falar a mesma língua entre os pesquisadores e os técnicos, vamos dizer assim? Wagner, eu até super entendo que existe uma diferença entre laboratório e campo, mas para a grande maior parte dos atletas, vamos falar aqui de amador, recreativo, que é a grande massa, o do laboratório eu acho que casa muito bem com o que eu vejo na prática, até porque eu faço questão de quando eu venho do laboratório, um teste cardiopulmonar bem feito, e que eu converso com o atleta, assim, a grande maior parte bate com o que eles me contam que eles vêm treinando em zona 2, zona 3. Então, eu uso muito sim na minha prática. Por quê? Porque a vantagem do teste em laboratório, para mim, né, quando estou fazendo uma avaliação cardiovascular, é que eu tenho o eletro, eu tenho a pressão, eu tenho outros parâmetros sendo avaliados que, para mim, enquanto cardiologista, são importantes. Você pode até me dizer, mas, Luciana, você acha que um teste de 10 minutos vai representar o que o cara vai fazer numa prova de 3, 4 horas? Óbvio que tem as diferenças. É que a gente já cai para durabilidade. Exatamente. Né? Mas, assim, na minha prática, para a grande massa, o teste cardiopulmonar em laboratório funciona muito bem. Mas eu sei que a gente já discutiu muito isso e eu concordo com você. Dependendo do atleta, o campo, e se eu tivesse a possibilidade de fazer toda essa avaliação em campo e na especificidade do atleta, melhor ainda, né? Você sabe que eu andei pensando muito também sobre isso. A gente como pega os testes e tal, e o que eu tenho visto muito, e aí que pode, daí eu agora vou concordar com você, que essa questão de, poxa, se assemelham muito em algumas vezes e tal, é que talvez os testes que eu receba em alguns momentos
de alguns lugares estão com o aparelho descalibrado, às vezes o avaliador, o tipo de aparelho não é tão bom. Então tem alguns pontos importantes aí que a gente tem que levar em consideração, que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu já falei, poxa, mas não é possível. Porque assim, às vezes você tem... você pode até falar, poxa, eu fiz um teste no ambiente controlado, 22 graus numa sala de laboratório, numa esteira, e agora meu atleta sai para correr, né, com 32 graus na cabeça, é evidente que algumas questões ali não vão bater, né? E isso também cabe até do aprendizado do atleta de interpretar, né, o ambiente para poder realizar o treino dele. Mas tem um ponto muito importante que eu acho que são esses, sabe assim, essa aí é o material, é o avaliador, Wagner, muitas vezes. isso é super importante e eu tenho cada vez mais ficado atenta a isso, porque aumentou muito a disponibilidade desse exame, que a gente quer que aumente, mas junto com a disponibilidade do exame tem também que acontecer a boa prática de realização desse exame e capacitação das pessoas que estão fazendo. Sim. Então, para quem pega o exame e sabe, conhece do exame, vai saber discernir quando está bom ou quando está ruim. Mas quem não sabe pode realmente até gerar outros exames desnecessários ou gerar um estresse desnecessário. Então, eu concordo com você. Eu brinco que eu tenho alguns ecocardiografistas para chamar de meu, assim como eu também começo a ter quem vai fazer o teste da pessoa que está na minha frente. Perfeito. Eu acho que tem um ponto que, assim, eu fiz o ergospirométrico lá de esforço tal, no começo do ano para fazer a detecção das zonas, né? E tem o dia, você vai fazer aquele dia, você fala, hoje eu tenho que fazer esse teste, você entra com uma pressão para fazer o teste. Parece prova largar no Ironman, né? O batimento já... E é engraçado. Máscara, né? Todo mundo fala assim, mas doutora, não é possível com essa máscara. Incomoda, né? Então, e aí eu ia falar o exemplo, por exemplo, quando eu fiz o teste, deu a frequência e tal, e depois um dia eu tava fazendo uns tiros de 400 ou 800, e a frequência deu maior do que tinha dado no teste. E aí eu falei, você vê, às vezes é um dia que você tá, sei lá, você tá na esteira, às vezes você já tá de saco cheio, não aguenta mais aquele monte de fio balançando, você fala, deu, e para, né? E aí poderia ter ido um pouco mais. Claro que vai mudar nada de 178 para 181. Mas você sabe que o avaliador, né, tá ali sabendo se você foi na massa, ele sabe. Não, é que tiro, a gente se pode, vai. A gente não dá essa frequência. Eu acho que o teste é muito válido. De limiar 2 para baixo. Para Z2, né? Para essa zona. Então tem a pressão do teste também que acaba. Acho que tem. Acaba atrapalhando. Correr, às vezes, por exemplo, os testes antigamente, né? A gente tava falando, poxa, você ia pro teste, o que tinha? Inclinação. Aí você pegava o teste de inclinação, tudo bem que saiu, né? Lá uma vez um paper corrigia. Fala, mas faz o teste no plano, pelo amor de Deus. Né? A mecânica porque eu preciso pôr esse cara pra correr, esse cara tá correndo na subida. Poxa, mas eu queria o VO2. Tá, você queria o VO2, mas eu queria tantas outras coisas. E aí eu vou perder isso, né? Mas é muito louco isso. Você entende que se eu pedir pro meu atleta, muitas vezes, né? Anualmente, fazer lá o teste, a ergospirometria, tudo bonitinho, para ter o eletro, a parte elétrica tá ok desse cara, tá tudo certo. E eu só com o lactato, por exemplo, sei lá, cada 3 meses, 2 meses, 3 meses, eu executar esse lactato com o meu atleta para aferir estas zonas, você acha que tem uma acurácia? Como você avalia o teste de lactato para acurácia destas zonas? Eu gosto muito do teste de lactato e eu acho que ele corresponde muito ao teste. São metodologias diferentes, mas que condizem para os mesmos objetivos, né? Porque eu quero detectar limiares. Um é o limiar de lactato, outro é o limiar ventilatório. E que eles correspondem, teoricamente. Eu gosto muito do lactato, principalmente para aquelas pessoas que fazem o teste cardiopulmonar, no meu caso, né? Não é como o seu que está lá na prática, e que falam, nossa, doutora, não está batendo, é muito mais. Eu falei, vamos fazer o lactato e vamos dar uma olhada, porque a gente vai fazer um teste um pouco mais prolongado, um pouco mais real, para a gente ver se realmente não bate. Eu gosto muito de usar. Então, eu acho, Wagner, que é uma ótima possibilidade essa de você usar. Você que está em campo, fantástico. Você já fez lactato, Bedão? Não. Nunca fez teste de lactato? É mesmo. Daqui a pouco... Eu fiz e não gostei do meu resultado. Você falou que o lactato ele decola, né? Eu nunca preciso fiz. treinar Z2. Mas é isso, não tem mitocôndria. Aí tem uma dúvida também. Não tem mitocôndria. A gente só melhora o Z2, doutora, só com aeróbico ou tem outras formas, por exemplo, musculação ou outros tipos de exercício podem ajudar a melhorar Z2? Ou é só aeróbico?
Não, quando a gente fala de Z2, me corrija se eu estiver errada, Wagner, quando eu falo de Z2 com esse objetivo... Eu já tô pensando, ele quer fazer high rock, ele quer meter o louco. Não, eu tô perguntando, ele já quer mesmo. porque ele sempre... Não, o treino de calistenia, calistenia, quer saber se a calistenia é melhor o Z2 dele, ele é tá isso? esperando o momento de introduzir o assunto. Achei engraçado, ele botou essa pergunta aqui pra fazer só pra me tirar agora. Não, se eu falar de mitocôndria... o que você... se eu falar de mitocôndria, essa parte mitocondrial, o aeróbico é o que realmente tem a sua grande força. Não que quem seja adaptado e faça um treino de força possa ser mais econômico também, porque tem outros benefícios desse treinamento que podem te ajudar, mas para Z2, mitocôndria, vamos lá. Z2 é tipo o limiar 1 e Z6. Sim. Entendeu? Um é um formato de biogênese mitocondrial, o outro é via cálcio. É isso, não tem muito o que fazer. E aí falando, tem um assunto, né, que eu acho que passa ano, vem ano, a gente treina há muito tempo, há mais de anos, a gente sempre fica nas conversinhas e no meio dos treinos, você tá correndo e vem um amiguinho teu e fala assim, e aí, quanto é que tá o pulso? Né? Aí você fala assim, sei lá, tô chutando aqui, você fala, pô, 155, pô, mas essa versão tá alto, pô, o meu tá 135. Assim, pra gente tentar ajudar as pessoas que conhecem ou acham que conhecem, como é que funciona essa questão? Se dá pra comparar, Se dá pra comparar, porque as pessoas adoram comparar. Existe uma questão genética, né? O pessoal de cada um, a gente consegue no decorrer da nossa vida, com envelhecimento, sendo mais novo, mais velho, ou aumentando a nossa performance, né? A nossa preparação, o nosso limiar, o nosso batimento, ele vai oscilar, mas assim como a gente fala muito, né, Vagnão, do VO2, né? Que o VO2 é uma questão muito genética, né? Que você vai brigar com os teus pais lá, né? Que se você não tem o VO2 bom... Dizem que é mais com a mãe. Mais com a mãe. De preferência com a mãe. Briga com a mãe. O limiar, o batimento cardíaco, como é que funciona isso e qual é a sua opinião sobre essa comparação, né? Como que as pessoas podem entender se elas, né? Não dá para comparar, né, doutor? É o primeiro conselho que eu dou para quem... Porque isso é muito frequente no consultório. E aí eu falo, posso dar um conselho? Não sofre, não. Esquece o outro, existe a sua, vamos ver a sua e segue na sua. Não dá para fazer essa comparação, até cálculos que são feitos para determinar qual é a frequência predita para a idade, são cálculos assim que a gente nem sabe de onde surgiram e com desvio padrão enorme, então daí já começa. E tem sim a genética, por que você treina e você fica super bradicárdico com a frequência bem baixa e o outro treina ou nem treina e também já é bradicárdico? Então existe uma genética envolvida nisso, e não adianta você querer comparar, senão você só vai se frustrar e você só vai ficar tenso. Por que o meu, na mesma intensidade? Gente, cada um é um, faz o seu teste, descubra as suas zonas e siga a sua. Você quer ver? Ironman, você correu Ironman. Você lembra qual foi o pulso do seu Ironman? E o pace? Você diz o que na corrida? Na corrida, pode ser. Na corrida? Eu acho assim, numa maratona, um pace na época 5:1, talvez, 5:10, e um batimento cardíaco que eu estaria Z2 chegando, talvez já entrando num Z3 ali no final de 155. Algo desse tipo. Você, Beto, quando você fazia os seus longos... As minhas maratonas ultimamente têm sido isso. Maratona é diferente. A gente tem que falar do Ironman, porque a gente tá falando de um momento que você já tá com drift no espaço. 155. Me fala, você lembra disso? Cara, eu tava vendo outro dia até. Eu fiz eu tava vendo... Tava conversando com o pessoal lá, a gente tem os meus cadernos, a gente tava brincando disso em casa, vendo lá. Os cadernos. E a gente fez um treino de 30 km no Ibirapuera, 4:35, com 164 batimentos. Então, você entendeu? Imagine vocês comparando. Não, mas eu cheguei a correr 10 km no 10 km assim, quando fazendo forte, para 170 e pouco. Mas aí é outra história. Aí é o forte. No longo, a gente tem que normalizar. 71. E além de tudo, tem uma outra questão. Às vezes, por exemplo, quanto de hidratação você iniciou esse treino? Às vezes o cara entrou mais desidratado, ou você... Para mim faz muita diferença a hidratação. Eu fiz, por exemplo, um treino pós a prova que eu fiz agora de 90, que foi a primeira vez que eu corri quarta-feira, e eu fiz a 6 km, né, num ritmo lá de 5:35, 125 de média de batimento. Eu acho que esse negócio do coração... Muito bem hidratado.
Eu sempre penso assim, talvez seja uma forma equivocada, mas eu sempre penso, pô, você pega as pessoas, nosso coração é mais ou menos o tamanho do nosso pulso, né? Nosso punho. Fale por você, né? É isso? E aí, quando você pega uma pessoa aqui, que nem eu, que eu tenho 1,82 m, peso 83, 84 quilos. Aí você vai correr com um amigo seu que tem 1,65 m e pesa 64 quilos. A força de levar uma pessoa mais pesada, claro que você tem mais músculo também. Mas o motor consome um pouco mais, né? Então, eu já acho vi que muita tem gente, muito amigo meu que é muito magro, muito leve e o cara tem batimento alto. Aí tem também, a genética também, né? Depende isso que o Wagner falou, da hidratação, do sono. Tem muito isso também. Tem Alimentação, estresse. Meu pai tem a frequência... Comeu, se você não Como comeu, que tá teu batimento agora? Meu pai tem a frequência de repouso mais baixa que a minha. Vamos ver aqui o meu. É mesmo? E a adaptação que o treinamento faz, então quanto essa pessoa é de fato adaptada, Sim. também, porque quanto mais adaptada eu sou, mais volume sistólico eu tenho, menos frequência cardíaca eu preciso. Então, assim, são várias... São várias variáveis. São várias questões que não adianta. Não comparem. Só não comparem um com o outro. Saiba qual é a sua e siga. É a mesma coisa. Quando você pega um índice que é Efficiency Factor, que é pace normalizado por frequência cardíaca, por exemplo, ou potência por frequência cardíaca, para entender quantos batimentos por watt você está tendo, ou quantos watts por batimento, melhor, você vai conseguir entender um valor de eficiência para o seu trabalho. Quando você compara isso homem com mulher, já está errado. Quando você compara isso atleta com outro atleta, já está errado. Ou seja, você tem que acompanhar os seus dados no curso temporal para entender a tua evolução. Então, não dá nem para comparar entre atletas para saber, poxa, se eu tiver um cara que fez 1,75 numa prova, qualquer prova, e o outro fez 1,50 e pouco. Ah, poxa, teoricamente, 1,75 é mais eficiente, mas e se o outro ganhou a prova? Como é que você fala aqui? Então não tem como comparar, porque relativamente você não consegue. Aí estamos com 71 agora. A comparação é bem complicada. Tudo isso que você tá falando. Posso falar 71, eu, assim, gordinho, agora, sem treinar, parado? É 60. Calma aí, vamos ver. Mas Põe aí. Doutor, a gente tá também outra coisa que tem muito na moda são os treinos leves em jejum, né? Que afeta o Z2, o jejum, ele tem interferência nisso também? Olha, o jejum, ele pode sim, tem alguns estudos que eu não estou muito por dentro dessa temática em relação ao jejum e a questão de treino leve, mas tem alguma coisa na literatura querendo sim dizer que há uma melhora com esse treino em jejum nessa questão metabólica. Mas realmente, como eu não estou tão aprofundada, eu não vou dar muita opinião sobre isso, não. Mas de forma básica. Quando eu faço treino em jejum, eu já entro num sistema mais oxidativo. Então, eu exponho a minha mitocôndria a melhorar as enzimas oxidativas. Eu exponho a biogênese mitocondrial. Então, assim, eu tenho uma melhora via essas condições 75. de Z2. Então, você perdeu. Quanto você fez? Eu tava 69, 70. Quanto que tá? 75? Não, 73, 74. Então, tá mais alto. Agora eles vão ficar brigando. Não, o dia inteiro com o relógio discutindo, né? Gente, mas o Wagner, ele precisa fazer uma cardio-neuroblação. O Wagner, eu acho bom interromper. Mas essa questão do jejum é bem interessante, né? Pra você melhorar. O Everton falou isso. Fala com a Selena pra você começar a treinar em jejum. O que acontece, mas é que tá, tem pontos importantes, né? Que é o seguinte, uma coisa... você melhorar teu fat max, né? Ou seja, seu metabolismo oxidativo. Então, você consegue ter um deslocamento da curva, não, você consegue ter um aumento... Mas quanto tempo também, Wagner? Isso foi uma discussão que nós tivemos ontem aqui. E quanto consegue melhorar também? Então, porque tem um limite. Se não vai assim, ó, se a fórmula for treinar em jejum, por que não temos campeões do mundo toda hora? É isso que eu falo, não existe assim... Olha, eu descobri que isso é 0,5%. Não existe. É um conjunto de fatores, assim, extremamente complexos. É uma caixa preta, quase. Que entra uma série de coisas e sai uma resposta, mas às vezes que a gente não consegue falar, nossa, olha, é isso. É causa e efeito, né? A gente precisa, sim... Poxa, eu posso ter o treino em jejum? Posso. Que tipo de treino que eu tenho que ter? Qual a intensidade desse treino? O que eu quero que esse treino... Que momento do meu planejamento eu vou usar isso? Porque, no meu ponto de vista, vou fazer um treino em jejum quando eu tiver, 2 semanas antes da minha prova. O que eu quero com isso? Não faz sentido. No meu ponto de vista. Mas a discussão é extremamente ampla e, né... Mas está cada vez mais sendo discutido exatamente relacionado a essa questão do ganho mitocondrial. E acho que tem duas questões que a gente... Vamos sair do tema um pouco, mas que a gente tem que analisar, que é o seguinte, tem a saúde
e tem a performance, que são coisas completamente diferentes, né? Quando a gente fala de alimentação para saúde, treinos para saúde cardiovascular, para saúde no futuro, a gente não tá falando do cara que tá querendo ganhar a vaga para Kona e o cara que tá querendo ganhar o Ironman. É outra coisa, isso aí não dá pra gente, né, misturar, não tem... Claro que você vai ter preocupação com a saúde e tal, mas são coisas muito distintas, né? Acho que a gente tem que ter essa muitas pessoas essa me noção, perguntam né? isso. Mas você acha que maratona é saúde? Eu falo, essa não é pergunta. Qual é o seu objetivo? É saúde? Não precisa fazer maratona. Ponto. Eu não estou aqui para discutir se maratona é saúde, não. Estou aqui para discutir qual é o seu objetivo. Ninguém faz maratona para só ter saúde, porque para a saúde a OMS recomenda 300 minutos de treino aeróbico moderado e 150 de treino intenso. É muito menos. Mas é isso. Mas eu não gosto muito de também botar performance como se fosse uma coisa que faz mal pra caramba. Que faz só mal. Faz mal, não sei se vocês concordam, se for exagerado, não tiver descanso. Descansem, pelo amor de Deus. Uma dúvida, descansem, pelo amor de Deus. Vamos pegar se alimente e durma, porque daí dá certo, né? Vamos pegar um atleta que faz uma prova de 100 milhas, que tem um volume extremamente alto, 160 km. Como treinar sem ter volumes altíssimos, treinos bicotidianos ou tricotidianos, por mais que ele seja profissional e durma e descanse? Como montar essa equação para que, quando chegar na idade do Beto, ele ainda sobreviva? O Wagner, os dois casos que eu, infelizmente, comecei a falar, nossa, realmente o exercício tem um limite, e que me fizeram dar um passo atrás e olhar e falar, nossa, essa adaptação que eu estou vendo aqui não tá legal, e não achei nada além do exercício para ser o causador, foram em ultras endurance. Não estou dizendo, tá, que isso aqui, de novo, não tenho nada pontual que, pode ser que eles tenham outras coisas, genética, porque se fosse assim, todo ultra endurance ia ter problema. E não é a verdade, né? Mas você sabe de uma coisa? Conta que aí eu acho que o efeito colateral pode começar a existir, sim. Greg Welch, Norm Stadler, falando os nomes dos Dave caras. Scott. Tindon, o Dave Scott, que é meu vizinho também. Queria só deixar aqui claro, mas aquele Torbjorn Simbale teve verdade. Também. O que a gente tá E teve o Steve Larsen, que morreu correndo também, né? Depois de aposentado. Fora alguns outros, né? O que a gente tem observado, eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria. Fibrilação ventricular. E tem um triatleta brasileiro, que eu não quero citar o nome só para não gerar polêmica, que tá com uma doença degenerativa importante, tá? Todos nós sabemos. Esse triatleta de longuíssima duração. Eu tô com uma teoria que o exercício neste nível, porque nós não conhecemos essas respostas de 30, 40 anos. E agora a gente vai começar a ver algumas coisas, que são os caras que começaram lá atrás, nos anos 80, 90, e estão tendo problemas. E estão tendo problema de, abrir coração para operar. Então, assim, eu não sei até onde vai isso. Pode ser uma casualidade. Pode, mas pode ser também o fato que a gente tava falando desse treino dos mais fortes sobrevivem, que era o que os caras faziam. Você vê, o Mark Allen, que era um cara que começou com esse negócio do methyltone lá, que era o treino da frequência cardíaca, nunca teve nada. Então, de repente, é esse equilíbrio aí. Não morreu ainda, hein, Beto? Ainda também. Você sabe que essa discussão já dura, o coração do atleta é fisiológico, puramente fisiológico. Isso já existe desde 1800 e... Nossa, eu tô atrasado. Deu seu tempo, Beto. Não, desde sempre se discute até onde é esse fisiológico e se de fato esse exercício excessivo, é o que eu falei. Hoje na literatura está se discutindo de uma cardiomiopatia sendo gerada por esse excesso. Eu tenho um pouco de dificuldade de botar a conta só no exercício, mas eu tenho um viés, porque eu gosto muito do exercício. Sim, é difícil mesmo, né? É difícil. Bom, vamos agora para aquele momento. Você vai fazer com ela isso aqui? Não, vamos pro Roda Presa. Então vamos para o momento Roda Presa. O que é isso? Que momento Roda Presa primeiro? Momento Roda Presa. Roda Presa. Momento Roda Presa, doutora, é o seguinte. Nosso convidado aqui, nossa convidada, ela pode falar de um caso que pode ter acontecido com ele, pode ter acontecido com você, né, numa situação, numa prova, ou com algum paciente, também não precisa dar nomes, algum caso pitoresco, né, algo que aconteceu, curioso, que foi engraçado, curioso, no meio de uma prova, ou até no meio, né, de um tratamento, numa consulta, mas tem que ser algo bizarro. Tem que ser algo,
Ai, fibrilou. Não, isso aí a gente não quer. A gente quer um negócio violento, né? Não. Nossa senhora. Acho que é um negócio violento. Você quer ainda que Tipo aquele paciente que te liga à noite e fala assim, ai, tô infartando. Aí você fala, não, você olha no espelho, você tá com cara de infartado? Não, então você não tá. Volta a dormir. Coisa desse tipo, volta a dormir, não enche meu saco. Nossa, aí tem mais. Tem, não tem? Nossa, que dificuldade é essa? Eu não sou rápida, gente, assim. Você é ligeiríssima, pra dar agora vai. um engraçado. Eu tenho trágicos. Então, trágico, vamos lá. A gente adora os trágicos. Trágico pode ser também. O engraçado eu tenho. Então vai. Um que me chegou desesperado, achando que ia morrer, porque estava com uma frequência cardíaca muito baixa. E achando que ia, assim, ansioso. Ele estava desesperado. E a gente foi acompanhando e vendo. E hoje... Tá vivo. Tá vivo. Mais ou menos, né? Eu vivo meio morto. Mais ou menos, meio morto, meio vivo. Mas engraçado, eu tenho trágicos, aí não vale a pena contar. Assim, só minha frequência, se não me engano, chegou 26 ou 28. Que? No Holter. Eu tinha paradas dormindo, de 3 né? pontos Mas dormindo. a sua frequência em repouso é 30, né? Era 32. Eu lembro que na época a gente falava do Lance Armstrong e o cara tinha 34, 36 e eu tinha 32. E por que isso, hein? Pergunte a minha médica, por favor. Mas ele tinha uma bela adaptação. Eu tinha todas as adaptações de atleta. Quando ele foi atleta. Olha que coisa, que mudança. Que mudança. Foi. É por isso que a gente sempre fala, nosso querido Fábio Rosa, né, eu escutei dele, não sei se era dele ou não isso, mas que atleta é um estado. É um estado. Né? É verdade. Estou sendo atleta, não estou sendo atleta. Porque a história engraçada que eu tenho não é nem cardiológica, mas não é engraçada também, né? Porque é trágico, né? Essas pessoas que têm problemas gastrointestinais durante corrida. Isso é o mais muita roda presa aqui. Esse é o Órgão curdo, roda presa. É o nó roda presa. Se a gente levantar, tem 84 roda presa com caganeira. É isso que ele quer falar, né? A cada 10 convidados que vem aqui. São os que é o mais comum. Esse é o mais comum. Resto é triste. É fichinha. Essa é fichinha. Então, é isso. Sabe o que eu queria? Eu queria deixar uma... Eu gosto das frases de atleta que eu sempre escuto, né? Tem uma frase muito legal, que é pra falar do nosso episódio aqui, que é do Johnny Brownlee, que é irmão do Alistair Brownlee, que ele falou no podcast do Greg Bennett uma vez. Você tava falando sobre o irmão dele, e ele falou, quando meu irmão, ninguém treina mais leve que o meu irmão quando tem que treinar leve. Mas ninguém treina mais forte que ele quando tem que treinar forte. Então essa é uma coisa importante da gente ter. O dia do leve é pra fazer leve. E o dia do forte é pra fazer forte. Você só faz o forte se você fizer o leve, né? Então, senão você acaba ficando... No dia que é leve, você faz muito além do forte, você faz muito forte. Quando é leve, você faz muito fraco, você tá naquela zona cinzenta, você tá sempre no mediano, né? Então essa é Você viu? Uma coisa legal. Nosso poeta. Não, posso falar? Nosso Platão Nosso oráculo do triatlo. Pronto. Platão do triatlo. É que eu escuto, o Vini falou, como é que você sabe essas frases? Quando eu escuto todos os podcasts de triatlo que tem, eu vou pro trabalho ouvindo, volto pro trabalho ouvindo, eu vou anotando as frases, vou guardando. Boa. Doutora, obrigado pela presença, né? Foi muito rica a conversa aqui. Esse é um assunto que a gente gosta de falar e nunca termina, né? Nunca termina. A gente vai fazer vai ter sempre muito assunto, as pessoas se preocupam muito com isso e a gente gosta muito desse assunto. Muito obrigado. Queria que, se você quiser deixar as suas mídias sociais, contar como que as pessoas fazem para encontrar você ou para ter acesso, você fique à vontade. Não, eu não sou, o Wagner sabe que eu não sou super mídia social, mas eu tenho mídia social, doutora Luciana Janot, @doutora Luciana Janot, mas meu consultório no Einstein e é lá que eu tô e me dedico. Muito bom, Betão. Beleza, é isso aí, da minha parte está satisfeitíssimo. E agora eu quero saber o seguinte, siga-nos nas nossas redes sociais, @Café com Triathlon, no Instagram. No YouTube tem o canal do Café com Triathlon junto com o canal do Estema. Aliás, a gente está gravando aqui no estúdio, na Joaquim Floriano. Estúdio Estema agora, Estúdio Estema agora. Então, se você quiser gravar Betão, um podcast, procurar aqui também. Quantas estrelinhas, Betão? 5 estrelas de like, revisão. Pessoal. Like no vídeo. Porque, pessoal, vou falar de novo. Assiste o vídeo, dá um likezinho, não custa nada. Tem 8.500 views no vídeo e tem 75 likes. Quando você tá vendo, só dá um likezinho. Bom, isso é um indicativo de que não estão gostando. Pode ser também. A gente tá em período de experiência ainda, já tira a gente fora aqui, né? Mas é isso aí. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Café com Tri. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.